Olá, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que alegria falar para vocês, falar com os irmãos, nos conectarmos de mais um culto online da Igreja Batista Paulistana, um culto que é preparado com muito carinho, que é editado por uma equipe profissional, que é feito aqui com amor e com dedicação por voluntários. E nós cremos e desejamos e oramos para que esse culto, esta mensagem, esses louvores sejam transformadores para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Se você é novo por aqui, nós queremos te conhecer. Se você é visitante online, visitante virtual das nossas reuniões aqui, olha, a gente quer orar pela sua vida, a gente quer te conhecer, a gente quer poder te ajudar a crescer na fé, através de um relacionamento com Jesus e um relacionamento com outras pessoas. Por isso, temos aí o nosso formulário. Se você é novo, você pode mandar uma informação para nós, um pedido de oração. A gente vai entrar em contato com você com muita alegria. Ou você pode também escrever aí no nosso chat ao vivo: sou novo por aqui. E nós vamos também te receber com muito amor. E que alegria podemos agora celebrar a Deus em mais um culto. Eu quero te convidar a orarmos ao Senhor e colocarmos esse momento diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de agora estarmos na casa de muitas pessoas e de agora, Deus, buscarmos a Tua presença e a Tua face juntos. Oramos, ó Pai, para que este momento de culto seja inspirador e usado por Ti e glorifique o Teu nome e cumpra a Tua missão. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Olha só, antes de nós partirmos, para o momento de cânticos e de louvor, eu quero convidar a cada um dos que me assistem para uma grande campanha, um projeto que nós temos aqui, que é o nosso projeto das pizzas missionárias no Dia dos Namorados. Então, olha só, dia 12 de junho, nós teremos a entrega das pizzas missionárias. Nós vamos assar pizzas aqui na nossa igreja. As pizzas dos sabores de frango com catupiry, de mussarela, de calabresa, de portuguesa ou meio a meio. E você pode encomendar a sua pizza conosco e agendar o horário de retirada quentinha, assadinha aqui na nossa igreja. E essas pizzas vão nos ajudar a levantarmos ofertas para o projeto de plantação de igrejas no sertão. Então, todo o valor arrecadado com essas pizzas irá para a plantação de igrejas no sertão do Brasil, lá em Carnaíba do Sertão, onde eu estive e onde nós iremos retornar como igreja. Vamos fazer uma caravana missionária para ver o que as nossas pizzas realizaram lá. Então, olha, participe das nossas pizzas missionárias. Você pode fazer a sua encomenda através do nosso WhatsApp da igreja, que está aparecendo aí na sua tela. Ou também, você que participa de um pequeno grupo multiplicador, você pode fazer a sua encomenda com o seu líder de PGM. O valor da oferta que nós temos como alvo por cada pizza é R$ 45. Então, você oferta R$ 45 para missões. Você ganha uma pizza quentinha, maravilhosa, com um refrigerante de 2 litros, que pode ser um Guaraná ou um suco. Olha que maravilha. Ah, mas eu posso levar congelada? Pode. Você pode também pegar a sua pizza congelada e assar na sua casa em outro dia. Você pode comprar 2, 3 pizzas. Mas vamos participar. O nosso alvo são 100 pizzas vendidas para missões. Participe, venda para os amigos, para os familiares. Reúna a família para a gente comer pizzas missionárias no dia 12 de junho para a glória de Deus. E continue também a entregar doações para o nosso bazar. O nosso bazar tem sido uma bênção. Continue a entregar doações de roupas, agora nesse período mais frio, cobertores, roupas de frio, agasalhos, porque esse nosso bazar ele abençoa muitas vidas, muitas. Vocês, olha, imaginem o quantas pessoas passam aqui pela nossa rua todas as quintas e sextas-feiras quando o bazar está aberto e são abençoadas com este bazar missionário. Então, se você tem algo que você pode doar, doe para a nossa igreja, traga aqui na secretaria, em horário comercial, porque essas doações são revertidas também em missões, em ofertas para os nossos projetos missionários, como, por exemplo, a Casa Cristolândia, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, o Lar Batista de Crianças, que é o nosso orfanato,
a Casaiás, missões entre indígenas em Roraima, missões entre povos muçulmanos na Ásia. São todos projetos que são sustentados com as suas ofertas e com projetos como o nosso Bazar Missionário. Se você puder, considere diante de Deus fazer uma doação mensal para a obra missionária. Nós temos o alvo de 130 irmãos, 130 pessoas ofertando pelo menos R$30 por mês. Se nós tivermos 130 pessoas ofertando R$30 por mês para missões, nós alcançaremos todos os nossos objetivos missionários até março de 2022. Então considere diante de Deus fazer uma pequena oferta, R$30 por mês para missões aqui em nossa igreja. Para fazer a sua oferta você pode fazer um Pix no número que está aparecendo aí na sua tela. Seja usado por Deus e para a glória de Deus e que você continue a honrar o nome do Senhor com a sua vida e com seus recursos. Se você deseja participar de um PGM, acesse o nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg e você pode enviar uma mensagem ou você acessa o nosso formulário de visitantes, envie sua mensagem e diga: quero participar de um PGM. Nós vamos incluir você, mandar um link para você, com muito amor e com muita alegria. Vamos agora louvar o nosso Deus.
Que tempo especial de louvor, de adoração, que bom falar com vocês. E mais esse domingo ou nesse dia de semana que você está conectado com a gente. E a gente tem o privilégio de refletir ainda sobre os valores da família, sobre os valores bíblicos da família e sobre qual é o nosso desafio nos dias atuais em ensinarmos a palavra de Deus e conduzirmos famílias que têm valores na espiritualidade e que por isso vencem o mundo e vencem os valores corrompidos na nossa sociedade, né? E o tema de hoje é um tema que acaba sendo um lema, né? Um slogan, algo importante para você levar para a vida, para a gente levar para a nossa vida, acerca de como nós podemos nos tornar pessoas inspiradoras. Como você pode influenciar positivamente alguém, como você pode inspirar alguém, como você consegue o poder de conquistar o coração de alguém, a começar pela sua família. Sabe, quando você tem aquela situação desafiadora dentro de casa em que você sente que as pessoas não te ouvem, né? Você sente que as pessoas que você pede algo, mas ninguém te escuta, você que é casado, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, filha, irmão, irmã, você tem a sensação de que às vezes você fala sozinho e que ninguém está disposto a seguir as regras ou que ninguém está disposto a caminhar na mesma direção, e aí isso gera o quê? Uma desunidade familiar. Isso gera, né, um descomprometimento e cada membro da família vai para um lado diferente e vocês não têm a sensação de que são de fato uma família, né? Porque a ideia de ser família é aquela ideia de que as pessoas estão protegendo umas às outras, né? Estão vivendo juntas e elas pensam de forma semelhante e elas cuidam uma das outras e elas seguem mesmo os objetivos. É uma ideia muito parecida com o conceito de corpo, com o conceito de igreja, que a palavra de Deus nos estabelece acerca de como deve ser a comunidade de fé que Jesus criou, a igreja, o seu corpo. Uma comunidade de discípulos que está ligada umas às outras, submissas ao cabeça que é Jesus Cristo, seguindo seus propósitos e por isso cuidando uns dos outros. Essa ideia de corpo não é muito diferente do propósito de Deus para a família. A família, para que viva isso, ela precisa ter uma missão, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um propósito e ela precisa ter também os seus valores. Agora, como fazer com que uma missão e valores sejam vividos por pessoas diferentes, que pensam diferentes e que às vezes discordam e fazem questão de agir de forma diferente uma das outras. Nós vivemos num tempo em que agir assim, integrar a família e buscar unidade e harmonia é um grande desafio. Ainda mais casas que têm filhos adolescentes ou crianças, né? E a gente vê uma nova geração cada vez mais questionadora e divergente. Uma geração que faz questão de ser do contra, né? Você não tem essa sensação? Parece que faz questão de ser do contra, né? As crianças cada vez mais agora estão aí questionadoras, né? E os adolescentes também. E aí eu poderia afirmar para vocês que nós teríamos basicamente dois caminhos ou duas formas de se educar espiritualmente pessoas, discípulos, jovens ou filhos. E para que você consiga, né, inspirar ou trabalhar ou educar pessoas, você vai ter duas formas. A primeira forma é o caminho que eu diria mais fácil, mas ao mesmo tempo mais prejudicial, que é o caminho da imposição e obrigação. É você obrigar, falar, na minha casa é assim, tem que ser desse jeito, e pronto. Quem manda aqui sou eu e é assim que vai ser, e pronto. Esse é um primeiro caminho. Pode ser prático, mas pode gerar problemas também. Um outro caminho é o caminho da inspiração e da modelagem, que é bastante desafiador e parece ser muito abstrato e nada prático. Mas como fazer esse caminho? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como trilharmos um caminho bíblico de unidade familiar, de inspiração, de modelagem, de caminhada em unidade nos mesmos propósitos. Como inspirarmos pessoas. Eu já adianto aos irmãos que esse caminho precisa ser um caminho natural, intencional e contínuo. Nesse momento em que nós vivemos, né, a gente já se acostumou com a ideia da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É um reflexo desse
imperativo filosófico que nós vivemos nos tempos atuais. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo num momento em que tudo é relativo, tudo é questionável, não há verdades absolutas. Se alguém chega com uma notícia, com uma verdade, com uma afirmação, automaticamente vai ter um outro questionando aquilo, por mais que essa notícia, verdade ou afirmação seja concreta. As pessoas não estão mais atrás dos fatos, as pessoas estão atrás dos vieses de confirmação. Elas querem aquilo que elas querem acreditar e não aquilo que é verdade. As pessoas não buscam mais a realidade dos fatos, elas buscam informações que alimentem as suas próprias crenças. Isso chama-se pós-verdade. O momento em que a verdade já não é mais considerada, o que é considerado é o que eu quero acreditar. E nesse momento tão desafiador de pós-verdade em que a gente vive, existe eu li esses dias um artigo acadêmico na área de psicologia, intitulado O Impacto da Religiosidade na Relação entre Pais e Filhos Adolescentes. É um artigo acadêmico aqui, né, de autoria de três psicólogas, e elas destacam nesse artigo, e é muito interessante, elas destacam que a qualidade da relação familiar constitui-se como a vinculação entre os membros familiares. Quando esta é norteada por fatores protetivos que podem ser identificados a partir da afetividade, tipo de comunicação estabelecida, envolvimento dos pais, práticas educativas e estilo parental aderido, clima conjugal estabelecido, bem como das práticas religiosas. A aderência das práticas religiosas pode ser considerada um fator protetivo, uma vez que permite o fortalecimento de vínculos no relacionamento familiar, na provisão de apoio, suporte e respeito mútuo. Olha que fantástico! A academia, a ciência, a pesquisa acadêmica já reconhece que o caminho para inspirarmos famílias no mundo de pós-verdades e de divergências é a partir das práticas espirituais. Em outras palavras, o que esse artigo está dizendo é o seguinte, que a adoção de práticas espirituais em família é um dos métodos mais eficientes para o cuidado, proteção e para a inspiração de valores na relação entre pais e filhos e entre casais. Não há nada novo debaixo do sol. Sabe o que isso significa? Você quer saber como lidar com os tempos modernos? Volte aos princípios do passado. Retome coisas que nunca deveriam ter sido perdidas. Práticas de espiritualidade no lar. Alguns podem achar retrógrado. Vamos reunir toda a família para comer juntos? Vamos. E vamos orar todo mundo juntos? Vamos orar todo mundo junto. E vamos todo mundo junto na igreja? Sim, vamos criar o hábito de ir todos juntos, cultuar a Deus. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que meros hábitos religiosos. Espiritualidade no lar é algo que precisa partir da iniciativa do coração, é algo que precisa ser natural, e que quando se torna natural, aí sim tem o poder de inspirar e de influenciar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Quando a gente vai para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até o 9, nós lemos exatamente esta instrução bíblica, o quanto que a caminhada familiar precisa ser algo natural, intencional e contínuo. Veja só, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repite-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Veja só o que Deus traz como orientação para as famílias de Israel, lá em Deuteronômio. Ele trabalha que a orientação que ele dá para as famílias, para que elas vivam em harmonia, no mesmo propósito e em missão, começa com o seguinte princípio: olha, o mais importante para que vocês conduzam as suas famílias numa caminhada espiritual
é que vocês amem a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Por isso que aqui vai o primeiro princípio prático e aplicável para inspirarmos pessoas e para inspirarmos a nossa família. O primeiro princípio é: relacionamento vem antes das regras. Não tem como impor regras se não houver amor e se não houver investimento em relacionamento. É por isso que Deus, antes de trabalhar qualquer forma de padrão de comportamento, Ele fala o seguinte: antes de qualquer coisa que vocês vierem a fazer, vocês precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? O amor vem antes das regras. E se não existir esse princípio na família, amor a Deus e amor no relacionamento uns com os outros, não vai existir nenhum tipo de aplicação de regras ou de valores ou de propósitos. O discipulado em família, ele inicia com um verdadeiro e profundo amor. Amor por Deus, que se manifesta no amor pelos familiares, o qual de tão poderoso inspira os filhos e inspira uns aos outros de maneira natural, contínua e relacional. E esses princípios também são válidos para a relação conjugal. Sabe quando você reclama assim: meu marido nunca me ouve, minha esposa não me ouve, minha mulher não me ouve, parece que ela só faz o que ela quer, ou ele só faz o que ele quer. Como é que você vai trabalhar unidade no casamento? Não é pela imposição, é pela inspiração, e a inspiração começa com amar. E o que é amar? Amar é querer sempre o bem. Querer o bem não é fazer tudo o que o outro quer, é fazer o que é o melhor. E é por isso que eu cito aqui esses 4 princípios importantes que nós vemos em Deuteronômio acerca de como gerarmos unidade familiar e como construirmos um plano de propósitos e valores juntos. E esses 4 princípios foram escritos originalmente por Red Joyner, e eu cito aqui a fonte. E quais são eles? Primeiro, relacionamento vem antes das regras. Segundo, a verdade deve estar em você antes que possa estar neles. Terceiro, cada dia oferece oportunidades naturais para o ensino. E quarto, a repetição é a melhor amiga do professor. A gente vai ver brevemente um pouquinho sobre cada um desses princípios, mas na próxima mensagem a gente vai estudar ainda mais a fundo um desses princípios. Começando pelo princípio número 1, relacionamento vem antes das regras. Eu diria que é praticamente impossível que num ambiente de voluntariedade, ou seja, onde as pessoas são voluntárias e servem de forma voluntária, sem o pagamento, e no ambiente familiar, eu diria que é praticamente impossível que as pessoas sigam outras apenas pela imposição ou pelas regras. Ninguém vai se dispor a sair da sua casa e fazer alguma coisa apenas porque ele foi mandado a fazer isso, uma vez que ele não é obrigado a fazer isso. Então o que move as pessoas a fazer algo? O que é que move? O amor. Em outras palavras, é a causa. É o quanto aquilo traz sentido de vida para aquela pessoa, ela ser movida de uma forma inspiradora. A verdade é que as pessoas obedecem ou se submetem pelo menos por 3 motivos. Porque é possível que alguém não se mova pelo amor. Se a pessoa não se move pelo amor, sabe pelo que ela se move? Ela se move pelo medo. Tem gente que faz as coisas voluntariamente, não é pelo amor, é pelo medo. Medo do quê? Medo do castigo, medo de dar errado, medo de perder o que se tem. A pessoa não é movida pelo amor, ela é movida pelo medo, e o medo move muitas pessoas. Tem pessoas que voluntariamente se restringiram de eventos coletivos e sociais na pandemia. Foi pelo amor ao outro? Não foi, foi pelo medo. Foi pelo medo dela ficar na UTI.
Então, o primeiro motivo que move pessoas a fazer coisas que elas não são obrigadas a fazer é o medo. O segundo motivo é a convicção. Tem gente que faz o que faz, mesmo não sendo obrigada a fazer, porque ela está convicta daquilo, independente de alguém pedir aquilo para ela. Ela está com aquele valor internalizado. E o terceiro motivo é por inspiração. Quais desses três motivos vocês acham que é o motivo bíblico, que é o caminho bíblico para que venhamos a servir voluntariamente, ou fazer, ou nos submeter, ou cuidar? Medo, convicção ou inspiração? Você está pensando aí, e acho que você já respondeu aí na sua casa ou mentalmente. Mas pela palavra de Deus, eu creio que a proposta do Senhor para nós, para o seu povo, para a família, é um caminho de relacionamentos nascidos do amor. E esse caminho de relacionamento que nasce no amor, ele gera em nós convicção e ele nos inspira. Então eu creio que o caminho bíblico sempre é pela inspiração que produz convicção, mas nunca pelo medo. Porque o medo nunca foi a proposta de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, verso 18: o amor não tem medo, porque o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Sabe o que isso significa? Que o caminho de Deus para nós, para a nossa família e para o serviço a Ele é o amor, porque o amor lança fora o medo. Quem se move pelo medo se cansa. Quem se move pelo amor se aperfeiçoa. Agora, o segundo princípio é que a verdade deve estar em você antes que possa estar neles. Concordo com Albert Schweitzer, que escreveu: dar o exemplo não é a melhor forma de influenciar pessoas, é a única forma. Dar o exemplo não é a melhor forma de influenciar, é a única. Porque você só consegue, de fato, influenciar alguém a partir de quem você realmente é. Não a partir do que você sabe. Você pode falar tudo o que você sabe, mas você só vai reproduzir quem realmente é. No desafio de discipular, de ensinar, de inspirar outras pessoas nos caminhos de Deus, de inspirar nossa família a viver em harmonia, é impossível reproduzir algo que eu não creio e nem vivo. Sabe aquele velho ditado? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não se aplica na realidade bíblica. Não tem como alguém fazer o que você faz e não dar crédito, apenas ao que você fala. Não tem como alguém ouvir o que você fala e não repetir o que você faz. A verdade é, você ensina o que sabe, mas reproduz quem realmente é. Isso significa que muitas vezes uma família caótica é reflexo do caos individual. Uma família em que está todo mundo desorganizado é reflexo da sua desorganização. Filhos muito desorganizados podem ser reflexos da desorganização dos seus pais, que querem muito que seus filhos se organizem, mas não conseguem se organizar. Reproduziremos nos outros, reproduzimos na família, nos discípulos e nos filhos aquilo que realmente somos. Agora, talvez isso nos gere uma angústia, porque eu penso assim: poxa vida, se as pessoas vão replicar quem eu sou, então eu preciso ser perfeito. Será que é necessário ser perfeito para sermos exemplos? Não, não é esse o caminho bíblico. Quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa que para a gente conseguir inspirar alguém, a gente precisa ser alguém que não tem erros, não tem falhas. Aí você pensa: pastor, então é impossível, porque ninguém é sem falhas. Como é que alguém então vai conseguir inspirar o outro, se o outro acaba sendo um reflexo de quem ele realmente é?
E todo mundo tem falhas, então quer dizer que a gente precisa ser perfeito para poder ter a capacidade de inspirar outros biblicamente? Não, você não precisa ser perfeito, você precisa estar em contínuo aperfeiçoamento, isso é diferente. A realidade bíblica de alcançarmos a perfeição não tem nada a ver com não falharmos nunca. Inclusive em grego, a própria palavra perfeição, quando você vê lá em Filipenses capítulo 3, verso 12, Paulo emprega esse termo, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Na mente de Paulo, alcançar a perfeição não era algo que significava ser isento de erros, mas era algo que significava uma progressão contínua, porque a perfeição do grego teleio significa finalizar, levar até o fim, aperfeiçoar, levar à realização de um evento. Veja que o que você precisa para inspirar outros é estar sempre em aperfeiçoamento, ainda que você não seja perfeito. E isso inclui reconhecimento dos próprios erros. Porque você só demonstra que está em aperfeiçoamento quando reconhece aonde errou e aonde não quer errar mais. E essa é a maior lição que a gente pode dar para o outro, é reconhecer os nossos próprios erros e falar assim: olha, errei nisso e quero mudar e vou me esforçar para ser diferente, e você evidenciar mudanças. Isso é inspirador. Filhos não querem pais perfeitos, querem pais piedosos, quebrantados, transformados. Isso é que nos faz bons o suficientes, ainda que não sejamos perfeitos. A nossa luta não tem que ser que os outros ouçam o que eu tenho a dizer, mas que os outros vejam o quanto eu estou imitando a Jesus, o quanto eu estou caminhando na presença de Jesus de forma sincera. Porque certamente os seus hábitos de vida, aquilo que você é naturalmente, vai falar muito mais do que as suas palavras. Uma dica preciosa é a gente, por exemplo, orar em família todos os dias. É pedir junto com o seu familiar para que você se pareça cada dia mais com Jesus. Para um filho, para uma família, a grande mensagem que fica gravada no coração é a postura de confiança, de dependência de Deus nos momentos de crise. Sabe como é que seus filhos vão aprender em você? Sabe como é que você vai ensinar o seu cônjuge? Como que você vai inspirar as pessoas? É pela forma como você vai reagir nos momentos de crise. Por exemplo, muito mais poderoso do que quantas vezes você foi ao culto em família, é a forma como você lidou dentro da sua casa, quando estava estressado, quando estava sob pressão, quando estava aflito com alguma situação no emprego, alguma situação no trabalho, alguma situação acadêmica, alguma dificuldade, alguma crise conjugal, alguma crise familiar, e a forma como você lidou com isso na dependência de Deus, sem saber todas as respostas, mas confiando que o Senhor iria cuidar, ou entregando nas mãos do Senhor, é essa marca que fica no coração das pessoas, porque um dia, quando eles passarem pelas mesmas dificuldades, eles vão se lembrar, lá no seu inconsciente, eles vão se lembrar do que os seus pais fizeram, ou vão se lembrar do que o seu marido fez, do que a sua esposa fez naquele momento de dor. Porque se nós nos tornarmos os solucionadores de problemas dos outros a todo tempo, nós não ajudaremos os outros a crescer e a se inspirarem em valores diante de Deus, mas se nós nos tornarmos pessoas dependentes de Deus e que inspiram os outros a encontrar as suas respostas em Deus, porque nós estamos buscando respostas em Deus, então nós cresceremos para a maturidade de fé. É a perseverança em amar o cônjuge numa crise que fica marcado no coração dos filhos. É a confiança, é a dependência de Deus num aperto financeiro que vai ficar marcado naquela família, naquele coração familiar. O que fica impregnado na mente são os hábitos e atitudes nos momentos de necessidade. Filhos e famílias não precisam de entes perfeitos, mas de pessoas piedosas.
Isso também nos leva, então, a um terceiro princípio, né? É entendermos que cada dia oferece oportunidades naturais para o ensino. Quando eu vou para esse texto de Deuteronômio 6, na versão A Mensagem, na paráfrase, ela ficou assim: escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto da sua conversa onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Eu destaco aqui que este princípio nos traz o elemento da intencionalidade. Se o caminho para inspirarmos pessoas é a partir da naturalidade, e a naturalidade nasce do amor, não da imposição, ele continua pela intencionalidade. Porque uma vez que você está convicto de que algo precisa ser feito, você precisa intencionalmente se programar para agir de acordo com aquilo que precisa ser feito. E como é que você aproveita, e como é que você ensina a partir da intencionalidade? É quando você percebe que todas as atitudes do dia a dia podem contribuir para a construção de valores. Então é isso que Deus está dizendo em Deuteronômio: aproveite todas as oportunidades. Aproveite todos os momentos habituais. Você está indo para a escola, você está indo de carro, você está indo para o mercado, você está no parquinho, você está no restaurante, você está almoçando em casa, você está assistindo TV, seja o que for no dia a dia. Você não está fazendo só mais uma coisa, você pode fazer uma coisa com intencionalidade. Num propósito de explicar, de ensinar, de demonstrar para a sua família e para quem está perto quais são os valores que te movem. Como assim? Como é que isso é prático? Bom, alguns exemplos aqui que a gente pode trazer, olha só. A gente, ao olhar para o próprio Senhor Jesus, quais foram os momentos e quais foram os ambientes que Jesus utilizou para ensinar os seus discípulos? A maioria das vezes em que Jesus ensinou algo profundo, não foi dentro de uma sinagoga, não foi dentro de uma sala de aula, não foi dentro de um ambiente religioso. Jesus ensinou as suas lições mais profundas caminhando com os discípulos, pescando, no dia a dia, vendo a figueira, vendo a videira, vendo a oliveira, vendo a plantação, vendo as sementes que caíam pelo campo. Jesus, enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto estava junto com os discípulos, ele estava ensinando. Porque a missão de Deus ia com Jesus onde ele fosse. Os valores iam com Jesus aonde ele fosse, e Jesus então inspirava intencionalmente os seus discípulos aonde quer que estivesse e no que fosse que ele estivesse fazendo. Ele não tinha essa dicotomia: agora eu vou fazer algo espiritual, agora eu vou fazer algo humano, agora eu vou fazer algo na igreja, agora eu vou fazer algo secular, agora eu vou fazer algo para o trabalho, agora eu vou fazer algo para a igreja. Não existe isso. Para o verdadeiro discípulo, tudo é pelo reino, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Então olha só, você pode orar com a sua família quando vocês acordam, você pode conversar sobre assuntos espirituais, quando você estiver retornando do trabalho, quando estiver retornando do colégio, da faculdade. Você pode almoçar com a sua esposa ou com o seu marido no dia de semana e orar juntos, e conversar sobre algo que Deus te falou na devocional. Você pode falar sobre algum princípio de Deus no trânsito. Eu estava ensinando esses dias sobre a graça para minha filha, conceito de graça, para minha filha de 3 anos. E aí, a gente estava num parquinho, eu falei assim: filha, a gente tem que fazer o combinado. E o combinado é esse: olha, depois de tal horário, a gente vai voltar. E olha, lá em casa vai ter um sorvete te esperando. Ah, tá bom, papai. Aí, um chocolate. Ah, tá bom, papai. Passou o horário, passou o tempo, falei: só mais uma vez você vai brincar e a gente vai voltar. Ah, tá bom, só mais uma vez. Isso é combinado, tá bom. Fez mais uma vez. Ah, não, quero ir de novo. Falei: não, você não vai de novo, o combinado era só mais uma vez. Não. Peguei ela no colo, ela foi chorando
arrastando até o carro, chorando até em casa. Chegamos em casa, eu falei: filha, você não cumpriu o combinado. É verdade, pai. Tó, vou te dar um chocolate aqui, mas esse chocolate eu estou te dando por graça. Graça é quando você recebe uma coisa sem merecer. É assim que Deus faz com a gente. Deus nos abençoa sem a gente merecer. Isso é graça. Ela guardou isso no coraçãozinho dela. Aí ela sempre lembra: papai, eu ganhei chocolate por graça. É, filha, você ganhou chocolate por graça. Cada dia oferece oportunidades para que a gente fale valores espirituais, ensine valores espirituais. Eu lembro que há um tempo atrás, o meu pai foi falar na primeira igreja batista de Itu sobre família. Ele foi convidado pelo pastor para falar sobre família. Ele me ligou: filho, o que eu posso falar sobre família? Você que é pastor, você que tem mensagem preparada. Eu falei: pai, fala que quando você me levava para o colégio, todas as manhãs, a gente saía da garagem com o carro, abria o portão e você começava a orar. Isso era o hábito do meu pai. Ele me levava todas as manhãs para o colégio, abria o portão e ele começava a orar. Ele ia orando o caminho de casa até o colégio. Ele fazia isso naturalmente, todas as manhãs. E aquilo ficou no meu coração, a ponto de que hoje eu não consigo sair de casa com o carro sozinho sem orar. Fale das Escrituras e pratique naturalmente todas as oportunidades de relacionamento com a sua família. E o quarto princípio que eu vou desenvolver na próxima mensagem é entendermos que a repetição é a melhor amiga do professor. Então, para relembrar, junto com os irmãos aqui, o que nós vimos até aqui. Como, biblicamente, nós podemos ser eficientes num processo de inspiração, de harmonia no lar, num processo de ensino espiritual, num processo de combater a pós-verdade, as divergências contínuas que nós vivemos em nossos dias. Como fazer isso? É preciso, biblicamente, sermos naturais, intencionais e contínuos. O discipulado em família é algo que nasce de um profundo amor por Deus, que de tão poderoso gera convicção e gera continuidade. Se não houver relacionamento, não dá para impor regras. É por isso que aqui vão os 4 princípios que a gente vai desenvolver ainda mais na próxima mensagem. Primeiro, o relacionamento vem antes das regras. Segundo, a verdade deve estar em vocês antes de estar nos outros. Terceiro, cada dia oferece oportunidades naturais para o ensino. E quarto, a repetição é a melhor amiga do professor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverarmos a partir de um coração intencional e que ama com naturalidade. Em nome de Jesus.
Amém. Que tempo especial de louvor, de cânticos, de adoração. Somos muito gratos às nossas equipes de música e de louvor. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. E nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós Te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque Ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós. Nós amamos ao nosso Deus, nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com Ele, de conhecê-lo, de viver com Ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão,
de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido e reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem Ele é para você. Então diga aí com as suas palavras, quem é Jesus para você? O que Ele representa para você? Qual é a verdade dele para você? Então diga aí com as suas palavras. Jesus, tu és a verdade, tu és santo, tu és precioso, tu és a razão da nossa existência, tu és adorado, tu és o príncipe da paz, tu és exaltado, tu és o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos Senhores, tu és o nosso remidor, tu és o nosso salvador, tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo, tu és santo, tu és lindo, tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações.